E aí, chat, vocês aceitam essa fofoquinha? Vamos falar hoje sobre a OpenAI sendo processada pela Apple. Então, hoje a gente vai falar sobre esse caso que é um pouco engraçado, né, pessoal? No geral, duas empresas enormes que têm um histórico de sacanagens de pessoas que elas roubaram, de pessoas que elas ferraram, uma brigando com a outra. Nós torcemos pela briga, mas eu vou contar, né, num formato fofoquinha aqui, por que a Apple está acusando a OpenAI de roubar produtos deles. Eles estão dizendo, vocês estão roubando os nossos produtos de hardware e fazendo isso por meio de quê? Da contratação dos profissionais que são ex-Apple, tá? Então nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Se vocês curtem esse estilo de vídeo de fofoquinha, né, os conteúdos mais técnicos, os conteúdos mais densos que a gente faz, deixa aí no comentário que tipo de conteúdo vocês gostam, deixa um like, apoiem, porque isso ajuda muito o canal, né? Temos maneiras de apoiar também ali no comentário fixado. Mas sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Então assim, o que tá acontecendo, né? Algumas semanas atrás, a Apple entrou com um processo contra a OpenAI, acusando a empresa de roubar segredos industriais para desenvolver seu próprio hardware. Eu trouxe uma notícia aqui da Ars Technica, que é a que está melhor explicado, e eu também trouxe essa da CNBC aqui, que está em inglês, mas eu recomendo mais lerem essa da Ars Technica, que eu baseei várias das coisas que eu trouxe aqui para vocês. O alvo principal desse processo é dois ex-funcionários da Apple que foram contratados pela OpenAI, incluindo uma pessoa que se chama Tang Tang, que é o antigo vice-presidente de design dos produtos da Apple. A Apple está dizendo que a OpenAI estava incentivando funcionários da Apple a compartilhar informações sobre os produtos da Apple que ainda não estavam lançados, sobre componentes de hardware, sobre processos internos. Além disso, um desses ex-funcionários teria explorado um bug para acessar arquivos confidenciais da Apple depois que ele já não trabalhava lá. Nós vamos explicar melhor como é que era isso daqui. E aí, pessoal, assim, é bem chocante a cara de pau, tá? Uma coisa que é interessante é que, na real, as duas empresas elas têm uma parceria desde 2024. Elas ainda têm, até onde eu sei, uma parceria para integrar o ChatGPT como um assistente no iPhone para fazer uma Siri que é um pouquinho melhor, né? Porque a Siri, a gente poderia dizer que ela tem uma inteligência artificial no sentido mais geral da palavra, mas uma inteligência artificial generativa com modelos de linguagem que nem a gente veio a conhecer depois de 2022 ali, não era bem o que a Siri fazia, e dessa integração do ChatGPT na Siri permite isso. Porém, eu lembro de ver as pessoas falando que deixava um pouco a desejar isso, é uma integração meio truncada, assim, porque a Apple, no geral, tá? Ela tem um histórico de não ter entrado de cabeça na questão de adotar, na questão de investir nessa mania de inteligência artificial. Uma coisa que às vezes a gente ouve que talvez tenha sido positivo para ela, porque a gente não sabe direito se todas essas apostas de bilhões de dólares que a Meta tá fazendo, que o Google tá fazendo, que a Microsoft estão fazendo, vão realmente virar alguma coisa pro futuro e tal, e a Apple meio que continuou fazendo a coisinha dela, mas não quer dizer que eles não têm nada com inteligência artificial. Nós já falamos aqui no canal que eles têm, por exemplo, alguns modelos abertos de IA que rodam bem no hardware deles, que são os Apple Core AI, e também, ironicamente, os hardwares da Apple, como, por exemplo, os MacBooks, os Mac Mini, aqueles Mac Studio, eles acabam sendo hardware extremamente desejáveis para rodar modelos locais de IA, principalmente porque eles têm uma questão que é a VRAM, né, a memória de vídeo que estaria dentro da sua GPU, ela é unificada com a memória RAM. E daí tem um problema aqui, por exemplo, que eu tenho no meu computador, que mesmo tendo uma placa de vídeo bem boa, com 16 GB de VRAM, se eu quero rodar algum modelo de linguagem, se eu quero rodar, por exemplo, o Whisper, que ele faz a transcrição de áudio, ele demora vários segundos para passar pelo barramento da minha memória RAM e entrar dentro da GPU, o modelo entrar dentro da memória da GPU, e daí sim ele é rápido, e daí sim ele funciona. No hardware da Apple, ela é compartilhada, então ele vai para a memória RAM, já está dentro da memória da GPU. Isso é uma coisa que fez os hardwares da Apple, por exemplo, serem extremamente desejáveis. Acabou os estoques, né, daqueles Mac Mini e tal. Inclusive, se alguém tiver um usado aí e quiser me mandar ele de graça, né, um negocinho que tá custando, sei lá, no Brasil uns 20 a 30 mil reais. Se quiserem mandar pra minha casa, né, depois manda DM lá que eu mando o endereço da caixa de correio. Mas beleza. E outra coisa que é interessante também é que, já que a gente tá nesse clima, né, fofoquístico, a OpenAI, ela tem uma longa lista de ex-empresas, né, ex-parcerias que eles tretaram. Não é minha metáfora, né, a metáfora de Bolsonaro, meu Deus, mulheres, não sei o quê. A maioria dos sites de notícias fala assim, ó, tipo, por exemplo, tem essa aqui da empresa de robôs Figment, que também teve, né, o breakup, o término entre as duas. Tem a Microsoft também, que foi uma das grandes investidoras iniciais da OpenAI e que a relação hoje deles está bem estremecida. Tem relatos, né, de que eles já estavam tretando lá no meio. Geralmente a constante que tem em tudo isso é algo muito parecido com essa história da Apple. A OpenAI parece que ela tá sempre tentando
roubar os segredos industriais ou contratar as pessoas que são responsáveis pelos setores de pesquisa para que eles desenvolvam a sua própria pesquisa. Eles fazem muitas parcerias, mas o objetivo deles, da parceria, é sempre eles aprenderem o que precisa e daí largarem, né, a pessoa. Nesses casos que eu botei aqui, parece que se repete esse padrão. Mas assim, então, o que a OpenAI estava querendo fabricar, tá? O que é isso que eles estavam roubando da Apple que eles queriam usar? Aparentemente, eles estariam desenvolvendo seu primeiro produto de hardware em parceria com o Johnny Ive, que se vocês já ouviram esse nome, é porque ele foi um dos grandes desenvolvedores da Apple, que trabalhou desenvolvendo hardware da Apple há muito tempo. Ele era o chefe de design lá. E depois que ele saiu, ele fez sua própria empresa e agora ele tem essa parceria, ele se juntou à OpenAI para fazer o design de hardware com eles. Eles ainda não apresentaram o produto publicamente, não falaram, mas eles estão chamando isso de uma nova maneira de interagir com inteligência artificial que vai além do celular e do computador. Mas o que se fala por aí é que, assim, eles querem ter uma espécie de celular, uma espécie de dispositivo móvel, alguma coisa que vai ter um assistente de IA, que vai ter uma inteligência artificial. Isso aí é uma das tendências que vem sendo falada há, sei lá, quase 2 anos que está se buscando, precisamos ter um assistente de IA em hardware. Vários produtos já foram lançados, vários já falharam, nenhum emplacou ainda de ser essa coisa. E geralmente a Apple gosta bastante desse nicho de conseguir transformar num produto uma coisa que é uma tendência, né? Por exemplo, o smartphone, assim, a Apple juntou várias das coisas que já existiam, várias das tendências da indústria, botou num pacotinho bonito e daí conseguiram fazer emplacar, por exemplo, né? Esse aqui é um mercado bem Apple que a OpenAI está tentando entrar. E daí, no processo, a Apple diz assim, tá, vocês estão construindo esse produto com dados roubados nossos, né? Vocês estão roubando o nosso expertise em hardware aí. Algo que eu acho interessante e que eu não podia deixar de citar aqui é o fato de que o Steve Jobs, ele tem aquele discurso famoso, né? Que é o quê? Bons artistas fazem cópias, artistas excelentes roubam, que inclusive essa frase já é roubada, né? Ele tá citando o Picasso, eu acho. E daí tem esse vídeo, eu não vou tocar aqui porque deve ter copyright e tal, que é de uma palestra que um cara tá fazendo, ele mostra o Steve Jobs dizendo isso, né? Nós roubamos todas as coisas da Xerox, nós copiamos tudo que era bom, a gente pegava pra criar o melhor produto, e daí logo depois tem a frase do Steve Jobs dizendo: o Android é um produto roubado da gente e eu vou jogar uma bomba nuclear na Google pra destruir esse produto que é roubado e tal. Então é bem engraçado. Então, de novo, assim, né? A OpenAI tá dizendo, eu só aprendi com você, papai, Steve Jobs, eu estava roubando que nem você me mandou roubar, né? E esse tipo de processo da Apple contra outras empresas não é algo tão exclusivo assim, tá? Isso é meio que mais uma terça-feira para a Apple, porque eles já abriram diversos processos assim, que nem eu disse, contra a Google, contra a Samsung, acusando os competidores de terem roubado as coisas, né, que segundo eles teriam criado. Só que o que é curioso dessa vez, e o que eu digo assim, torço pra briga, né, não vou ficar do lado de nenhuma empresa, elas não precisam de ninguém ficar do lado delas, tá, pessoal? Elas têm advogados, elas estão fazendo aqui, mas saca só a petulância do cavalo. Eu trouxe um trecho meio longo aqui da reportagem, mas vocês vão gostar, tá? Sobre como a OpenAI estava fazendo isso. Supostamente, quem comanda esse esquema de recrutamento é Tang Tan, que trabalhou por 24 anos na Apple antes de integrar o I.O. Products, empresa de Johnny Ive, ex-chefe de design da Apple, né? Então, parênteses meu aqui, 2 pessoas ex-Apple de muito tempo. Continuando, e posteriormente assumir o cargo de diretor de hardware da OpenAI em 2025. Segundo a Apple, Tan valeu-se de seu conhecimento interno, como acesso a codinomes e projetos sigilosos, para levar funcionários da Apple a discutir produtos ainda não lançados durante entrevistas de emprego. Ele também teria utilizado um documento interno da Apple para elaborar uma lista de verificação destinada a ajudar funcionários que estavam de saída a burlar medidas de segurança e subtrair segredos comerciais. Tá, então aparentemente, esse cara que era o ex-chefe de um departamento de hardware na Apple, foi para a OpenAI e fez um manual para os funcionários que saíam da Apple e iam fazer entrevista para entrar na OpenAI do que eles poderiam trazer da Apple para mostrar nas entrevistas, entendeu? E de como fazer isso sem ser pego, né? E daí, continuando no texto aqui, ó. Talvez o aspecto mais grave da acusação seja o fato de que Tan ter solicitado a funcionários da Apple que levassem, tá escrito peças de computador, mas eu imagino que é hardware, né? Tipo, dispositivos de hardware, para sessões de demonstração. A Apple alegou que tais apresentações revelariam tecnologias proprietárias da empresa em uma escala muito superior àquela que a engenharia reversa de peças permitiria à OpenAI descobrir sobre a tecnologia da Apple. Mas no parênteses meu aqui, em inglês eles chamavam de show and tell, né? Que é tipo assim, aquele momento na escola que a professora diz assim, traga alguma coisa interessante de casa pra mostrar assim. Ele disse assim, peguem dispositivos da Apple, coisas que estão trabalhando, e tragam isso na entrevista e mostrem, ó, eu tava trabalhando nesse tipo de coisa. Isso aqui é um produto da Apple, tá ligado? Então eu disse assim, a petulância do cavalo tava muito forte.
Continuando esse finalzinho aqui, ó. Essas alegações baseiam-se, ao que parece, em mensagens encontradas no laptop de Liu, que é outra pessoa, que tratavam das supostas instruções de TAM para que funcionários da Apple compartilhassem informações. Liu teria feito referência a essas instruções ao orientar Peng sobre como evitar problemas durante sua transição da Apple para a OpenAI, conforme consta no processo. A denúncia aponta ainda que Liu enviou mensagens a Peng instruindo-a como ser contratada pela OpenAI e como evitar os erros cometidos por outros funcionários da Apple que vacilaram em suas entrevistas ao não fornecer as informações desejadas sobre os projetos ultra secretos e produtos inéditos da empresa. Então, assim, aparentemente eles estavam usando laptops empresariais da Apple, inclusive para fazer essa comunicação, e eles estavam falando, quando tu for fazer entrevista na OpenAI, leva um monte de segredo da Apple, porque daí eles vão te contratar. Então, assim, pessoal, não dá para defender vocês, tá ligado? Tecnicamente, essa situação, a gente pode ver isso como disputa de mercado, né? As empresas tentando roubar os segredos industriais uma da outra. Mas na prática, o que é mais interessante é que isso é duas empresas disputando as mesmas pessoas, né? O conhecimento acumulado dessas empresas, ele tá nas pessoas. As empresas de hardware e de software, elas têm a prática de patentear tudo, de criar marcas registradas para todas as coisas, para poder processar os outros, para dizer isso aqui é meu, isso, sabe, esse tipo de coisa. Mas o que é mais importante mesmo é o capital humano, é as pessoas que sabem, as pessoas que nem vocês viram, profissionais que estão mais de 20 anos na empresa desenvolvendo isso. Então é extremamente valioso isso aí. E daí, segundo a Apple nesse processo, ela diz que tem mais de 400 ex-funcionários dela que foram para a OpenAI nesse processo, tá? Então não é pouca coisa isso. Porque, basicamente, se a OpenAI quer entrar no mercado de hardware, não tem nada mais natural do que aprender, entre aspas, com quem já sabe, né? A maneira mais rápida que eles têm é ir direto na fonte de quem faz isso bem e treinar, né, com o conhecimento, para usar um termo que a OpenAI sabe muito bem. Só que eles estavam achando, né, pessoal, que roubar da Apple é igual roubar de artista, era igual roubar de escritor, programador, só copia tudo e bota um modelo de IA para treinar. Mas agora eles mexeram com a Apple. Um truque, né, que a Apple sabe muito bem, porque que nem vocês viram, o Steve Jobs já falou antes, a gente roubava mesmo, né, roubava os produtos. O truque é que você tem que roubar de quem tem menos advogados que vocês. Aí se a pessoa tentar te processar, ela não consegue. É basicamente isso. E outra coisa que dá para chamar a atenção dessa situação também é que isso é uma prática comum no mercado de tecnologia do Vale do Silício, né, que é a região onde estão todas essas startups, big techs lá dos Estados Unidos, que é o que o pessoal chama do poaching, né, o roubo de talentos dos funcionários, e ao mesmo tempo as empresas fazendo cartéis e fazendo esquemas para que não aconteça o poaching, tá? Então o que acontece é que assim, se os profissionais que são muito capacitados, que têm esses segredos de negócio, né, que entendem de fazer esse tipo de sistema na Google, por exemplo, seriam muito desejáveis de ser contratados pela Microsoft, o que acontece? O preço do salário dessas pessoas cresce. A negociação que essas pessoas têm para fazer quando vão trocar de emprego, né, quando vão pedir um aumento de salário, por exemplo, tudo isso cresce. Então, eu trouxe essa matéria aqui de 2014 que fala sobre uma investigação de um cartel de todas essas empresas, que é basicamente assim, é a mesma coisa que aconteceu, nós fizemos vídeo aqui no canal também sobre as empresas no Brasil, tá? Vou linkar aqui em cima. As empresas fazem um grupão lá no WhatsApp, eu acho que em 2014 não devia ser o WhatsApp, né? Mas eles fazem um grupão no chat da Apple, um Google Groups lá, um e-mail, e daí todos os RHs, eles estão falando entre si para não tentar contratar os profissionais um da empresa do outro. Se eles não fizerem isso, os profissionais não conseguem tão facilmente concorrer por salário, não conseguem valorizar o seu passe frente a essas empresas. E daí eu trago esse caso aqui, que é um dos meus casos favoritos para falar, que é o caso onde uma funcionária nova do Google, do RH, não estava nesse esquema, ela não estava sabendo do esquema e ela tentou contratar engenheiros da Apple. Aí o Steve Jobs pega e manda um e-mail pro Eric Schmidt da Google e diz: que porra é essa? Por que vocês estão tentando contratar profissional da Apple? E daí o Eric Schmidt meio que responde: foi mal, ela não estava no esquema, ela não estava sabendo, mas ela já está demitida, né? Isso daqui não vai se repetir, senhor Steve Jobs. E a resposta do Steve Jobs é simplesmente isso aqui, ó. Ele digita um smile, tá ligado? Então isso apareceu como prova de um processo que tava rolando essa investigação e tal. Mas só pra vocês entenderem que isso não é de hoje, é uma prática comum. E, de novo, a OpenAI tá só fazendo dela aí, né? A Apple não é inocente nessa história, só que a OpenAI não tava no esquema. A Apple disse, cara, que porra é essa? Por que você tá contratando os meus profissionais? Roubar segredos de negócio é uma coisa, mas me obrigar a pagar salários mais altos pra manter os meus profissionais, aí já é demais. E daí, só pra finalizar a fofoquinha, né? Como é que a OpenAI se defendeu? O que eles estão dizendo? A OpenAI entrou com
pedido para que seja arquivado o processo e está argumentando, e é um argumento bem Apple, tá? Vocês estão aprendendo bem. Nós estamos fazendo algo totalmente diferente da Apple, e esse processo aqui só mostra que a Apple está perdendo a guerra de talentos por IA. Ela não consegue manter as pessoas que estão trabalhando com inteligência artificial, elas precisam vir trabalhar pra gente, né? Ela tá dizendo assim, você não consegue satisfazer seus funcionários e eles estão vindo aqui para a OpenAI. E que nem eu mostrei para vocês, tá, pessoal, o histórico de parcerias das duas empresas e de práticas de mercado condena elas, não precisa ficar do lado de ninguém, as empresas já têm advogados, tá, elas não precisam que você seja advogados delas. A gente só aproveita nesse vídeo, além de revelar como uma fofoquinha, para falar de algumas das dinâmicas do mercado ali do Vale do Silício, que tem a ver com contratação, que tem a ver com salário, que tem a ver com essa questão dos segredos de negócio, né? E também para expor a hipocrisia, enfim, eu tô falando todo dia isso, né? Mas quando a Apple rouba da Xerox, por exemplo, as tecnologias rouba, né? Ela se inspira, segundo a Apple disse, e cria um produto baseado nisso, tá tudo ok. Quando o Android cria um produto exatamente igual, mas que veio depois, a Apple diz, não, pô, não pode. Como é que vocês roubam o meu design aqui, né? Quando a OpenAI copia todo o conteúdo da internet para criar um produto que não é um produto aberto, que é um modelo de IA proprietário, que inclusive eles não conseguem ganhar dinheiro com isso, eles estão queimando dinheiro para fazer isso, eles dizem, isso é tecnologia, isso é uso justo. Quando os modelos chineses usam a técnica de destilação para aprender como é que funcionam os modelos dos Estados Unidos e criar outros modelos e daí lançar eles como abertos, não, daí isso é roubo, daí isso é errado. Vocês podem ver que não é uma questão apenas de hipocrisia. A ética, a moral, as coisas que definem o que vai ser legalizado ou não, elas têm a ver com o quê? Tem a ver com o nosso modo de produção. Eu sei, vocês não estavam prontos para eu sacar a carta do capitalismo aqui, mas notem, pessoal, se uma coisa ela tem essa sinergia com os interesses da burguesia, ela ajuda a desenvolver a indústria, ela é uma coisa, né, que é para crescer a nossa economia, essa coisa é vista como legalizada. Então, os artistas terem o seu material roubado mesmo pelas... Eu vou usar o termo roubado, vai vir pessoas que vão dizer, não, mas é que o treinamento não é igual ao roubo. Se você trabalhou de graça para eles criarem um produto baseado nessa coisa, você não recebe nada baseado nisso, e isso inclusive depois desvaloriza o trabalho da sua profissão, eu vou chamar de roubo mesmo, tá? Quando isso é feito, não, isso é legalizado, isso é uso justo, os tribunais vão ficar anos debatendo se pode ou não. Quando você rouba de uma empresa, você pirateia o material de uma empresa, né? Ou quando os modelos chineses fazem essa pirataria, entre aspas, dos modelos de IA, não, isso é ilegal, isso é contra os interesses dos Estados Unidos, isso destrói a nossa economia. Não é simplesmente uma hipocrisia de, quando me beneficia é bom, quando desbeneficia é ruim. É porque o nosso sistema de produção, ele depende que esses processos funcionem assim, e daí, obviamente, a lei ela é moldada depois para fazer funcionar o que o sistema de produção precisa. Não é que a gente cria uma lei e 10 empresas desrespeitam a lei. Os interesses das empresas, da burguesia, de quem tem muita grana, moldam a lei. Mesmo que na prática digam que não, entendeu? Mesmo que na prática existe essa coisa de, não, tem uma lei que diz isso, tem lei de direito autoral, tem aquilo. O que for necessário fazer para rodar a economia, para defender os interesses da burguesia, é o que vai ser feito pra lei, tá? Então desculpem sacar a carta do capitalismo aqui, mas achei que era interessante. E outra coisa que a gente tira aqui, que é pra gente ficar de olho, é que esse mercado de hardware com inteligência artificial, uma IA mobile, né, um assistente que vai ser um iPodzinho, que vai ter um assistente, ele vai ter a voz da Scarlett Johansson e tal, esse tipo de coisa ainda não estourou, mas é a tendência que o pessoal tá falando há muitos anos, tá? Então, por exemplo, o Elon Musk já começou a falar de uns meses pra cá, não, totalmente, a xAI também tem um aparelho assim, vai ser um celular com IA, vai ser um dispositivo com IA, podem crer, invistam na nossa empresa, todos eles estão achando que isso, digamos, é um dos caminhos que vai rolar para conseguir mais dinheiro, para expandir mais o mercado de IA. Isso ainda não se concretizou, tá? Mas se vocês quiserem ficar de olho, pode ser que seja uma das grandes tendências. Beleza? Gostaram da fofoquinha? Acharam interessante? Gostariam de mais vídeos assim? Mais vídeos mais técnicos, mais densos? Deixem um comentário falando o que vocês acharam e nós nos vemos na próxima. Tchau!